Reverendíssimo Padre João Victor, meus queridos irmãos e minhas irmãs, na fé, na paz e na tribulação em nosso Senhor Jesus Cristo. Desde há 15 dias atrás, nós estamos meditando o Sermão da Montanha, esse grandiosíssimo discurso de Jesus que nos chama a atenção, o modo do reto proceder dos seus discípulos, como os discípulos de Cristo devem viver espiritualmente, como devem se comportar espiritualmente, como devem agir no mundo, como devem ser amantes e observantes da palavra. Olha, meus irmãos, todas as vezes que nós cristãos começamos a viver dignamente o ano litúrgico, no ciclo A do Evangelho de Mateus, a igreja começa a nos catequizar a partir da solidificação da fé da igreja. Os cristãos que devem ser no mundo diferentes. Os cristãos que devem viver no mundo como homens e mulheres apartados do mundanismo e totalmente vivendo uma vida de sacralidade. A concepção que os cristãos devem resgatar no século 21 é que o cristão, ele é um homem sagrado, ele é sinal da graça de Deus, ele é sacramento de Deus. Só que temos tantos cristãos que estão esquecidos disso, que esqueceram que pertencem a Deus, perderam totalmente a noção de pecado e querem viver segundo os seus critérios. Meus irmãos, a nossa medida é Jesus, a nossa medida é Cristo Jesus. Quem dá o norte da nossa vida é Jesus. Quem nos conduz é Jesus. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Somos de Deus. Se faz necessário que nós compreendamos que não fomos feitos por Deus para este mundo, que estamos aqui como viandantes, passando em busca da terra prometida, em busca da eternidade em Deus. Temos que compreender que por mais que nós estejamos inseridos no mundo, nós não somos do mundo. Seremos sempre estranhos ao mundo. Seremos sempre diferentes do mundo. A nossa identidade é não sermos cidadãos do mundo, mas sermos cidadãos do céu. É por isso que é tão gostoso a gente escutar a segunda leitura da liturgia hoje. Uma das leituras mais preciosas da Sagrada Escritura, que nos apetece tanto ao coração, que nos fala tanto ao nosso ser. Olha o que Paulo escreve àquela comunidade dispersa dos coríntios, que ainda não tinham colocado Jesus como centro, que ainda não tinham Deus como estrado dos pés, mas que viviam o tempo todo entre servir a Deus e servir ao mundo, entre ser de Deus e ser do mundo. E Paulo
exorta aquele povo assim: olha, se tivesses conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito enquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Meus irmãos, o homem nunca foi tão superficial como o homem do século XX, do século XXI. O homem nunca foi tão rasteiro como o homem do século que nós vivemos. O ser humano nunca foi tão vazio de sentimento, de sentido na vida. A raça humana pode dizer que está vivendo a escória da sua espécie, ou seja, os piores momentos. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais nos desumanizando, cada vez mais nós estamos perdendo de verdade o senso e o sentido das coisas. Existe uma crise de identidade generalizada em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no cristianismo. Os cristãos que não querem mais se comportar como os discípulos de Jesus, que vivem a fé segundo os critérios deixados por Jesus, que são de verdade seguidores de Jesus. Minha gente, o que é ser cristão? Ser cristão não é ir à igreja. Ser cristão não é de modo algum ter uma fé segundo os meus critérios, não. Ser cristão é ser discípulo de Cristo, é imitar o seu Senhor, uns de um modo radical, outros segundo a sua condição. E nós devemos compreender a profundidade de sermos seguidores de Cristo. Oh, como tem gente esquecido disto. Oh, como tem gente que não compreende o que é ser de Deus. Eu venho dizendo a vocês, neste ano de 2023, já tantas vezes nas minhas prédicas aqui na igreja, que existe sim uma responsabilidade em estar sentado nos bancos da igreja. Quem senta aí não pode fazer o que quer, mas tem que lutar todos os dias para encontrar o seu Deus. E não existe outra forma do homem encontrar com Deus, senão ele caminhar na graça de Deus, rechaçando o pecado, sendo aquilo que ele escolheu em Deus ser, assumindo a sua condição, sendo de verdade no mundo luz, sal, buscando todos os dias essa pureza de coração que nos é tão cara, vivendo essa serenidade que é tão luminosa em Cristo, de não se abalar em meio às dores e às dificuldades da vida. Nós temos sim que resgatar a noção de pecado. Precisamos de verdade compreender que o pecado não faz parte da vida do homem,
Nós costumamos escutar com muita facilidade as pessoas dizendo assim: o pecado é humano. Não, meus irmãos, o pecado, ele não é humano. O pecado é desumano. Sabe por quê? Porque o pecado verdadeiramente nos desumaniza. Observem, uma pessoa que é levada pelos vícios, ela vive meio como que um animal, me desculpem a expressão pesada, mas perdeu a noção de tudo. Ela é escrava de um vício. Uma pessoa que leva uma vida pecaminosa, ela é insensível, ela perdeu essa sensibilidade que é tão cara aos discípulos de Jesus. Por quê, padre? Porque o pecado não é humano. Minha gente, o pecado, ele cola em nós, ele agrega em nós. Mas o pecado, ele é diabólico. Qual a origem do mal que a igreja estuda há 2000 anos? E são tantos tratados e tratados de filosofia, de teologia a respeito do mal. E nós sabemos que o mal tem o seu início no demônio. E o mal é o pecado, na desobediência, na autonomia, na altivez, de não querer se deixar conduzir por Deus. Então nós devemos, enquanto cristãos, compreendermos que devemos resgatar a nossa identidade de sermos discípulos de Cristo e nos orgulharmos de ser discípulos de Jesus. E para isso é preciso uma vida de retidão. É claro, como eu dizia no domingo passado, muitas vezes os mandamentos, o evangelho está numa altitude que a gente acha quase que inacessível alcançar. E sozinhos nós não conseguimos. É preciso rezar, é preciso pedir a Deus a graça da conversão, é preciso pedir a Deus a capacidade de renascer todos os dias em Deus. É preciso pedir a Deus força para lutar contra o pecado. Olha, esse ano agora é a 13ª quaresma que nós iremos viver juntos, assim Deus o permita. São 13 quaresmas, e vocês vão me escutar pela 13ª vez, dizendo assim: a quaresma está chegando, ou já começou. Façam um programa de vida nesse tempo quaresmal, e escolham um pecado para lutar contra ele. Eu digo isso todo ano, um pecado. E você vai ver como é difícil vencer um pecado, um só. Por quê? Porque ele está colado, arraigado em nós. E nós sabemos que quanto mais nós pecamos, mais de Deus nos afastamos. E quanto mais nós rechaçamos o pecado, mais de Deus nos aproximamos. E é preciso pedir a Deus para que Ele nos ajude a cumprir a lei e sentir prazer na lei de Deus. Olhem a primeira leitura de hoje. Leitura do livro do Eclesiástico. Que leitura é essa, padre? É a leitura do livro do homem da igreja. Eclesiástico vem de eclésia, de eclesia, que quer dizer reunião dos congregados, reunião dos eleitos, assembleia dos eleitos.
que é a superação da palavra carral do Antigo Testamento, ou carral, que quer dizer congregação do povo. Que povo de Deus. O que é o livro do Eclesiástico? É o livro que instrui o homem da eclésia, o livro que instrui o homem da igreja. Os cristãos, no início, tinham uma verdadeira veneração e devoção pelo Eclesiástico. Hoje em dia, poucas pessoas leem. Mas vejam o que o livro do Eclesiástico nos diz hoje no início. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Observem que aqui a palavra de Deus nos fala o verbo observar, não o verbo cumprir. Observar o mandamento. Observar e cumprir, em língua portuguesa, não são sinônimos. Por quê? Porque o verbo observar é relativo. O verbo cumprir é absoluto. Se eu observo, eu posso decidir sim ou não. Se eu cumpro, eu já decidi. Eu já escolhi. Eu já finalizei. É isto mesmo, eu já concluí. Então vejam, meus irmãos, aqui a palavra de Deus nos orienta a observar os mandamentos, ou seja, se esforçarmos. Existir do nosso lado um esforço para cumprir. Diante de Deus, nós seremos julgados não só se nós conseguimos cumprir, mas seremos julgados também se nós nos esforçarmos. Esforçar nem sempre quer dizer conseguir. Muitas vezes a gente não vai conseguir, mas tem que existir da nossa parte uma luta, um esforço, um desejo de querer sempre ser mais de Deus. Minha gente, esse desejo aqui não é unicamente de vocês, é exclusividade de todo cristão, até eu, Padre João. Nós devemos desejar todos os dias sermos totalmente de Deus. A gente não consegue, nós não conseguimos, mas devemos lutar. E como é que se dá essa luta, Padre? O Eclesiástico nos coloca aqui também, quando ele diz com sabedoria assim: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. No início da igreja, o primeiro escrito após a Sagrada Escritura, de peso, é um livretozinho chamado Didaqué, a catequese dos apóstolos. E essa catequese dos apóstolos, ela nos diz as mesmas palavras do livro do Eclesiástico, só que com um pouquinho de diferença. Ela nos diz assim: todos os dias se apresenta diante do homem o bem e o mal. Um caminho que leva o homem ao céu, um caminho que leva o homem ao inferno. E todos os dias o homem é chamado a decidir. Quem tiver sem ler nada, procura na internet, baixa, dá umas 3 folhas ou 4 folhazinhas. É uma leitura gostosíssima de ler, Didaqué, que é o primeiro catecismo da igreja. Muito fácil de ler, gostoso de entender. Então vejam, todos os dias nós somos chamados a decidir se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus.
E o que é que eu vou ter como recompensa no final, Padre? Aquilo que eu preferi, fui eu quem escolhi. E é aqui, minha gente, muitas vezes a causa de incompreensão dos cristãos. Porque o mundo quer o tempo todo que a gente diga que quem morreu já se salvou. E muitas vezes a gente vê uma pessoa que levou uma vida tão torta, e aí o povo já canoniza, inclusive muitas vezes até em certas pregações: fulano está no céu. Minha gente, nós temos que compreender que nem todo mundo que morre vai para o céu. O céu é o lugar dos eleitos, dos privilegiados, daqueles que lutam todos os dias para serem mais de Deus. É por isso que, graças a Deus, vocês aprenderam a rezar pelos defuntos, a rezar pelos fiéis falecidos, sim, na intenção, oferecendo a Santa Missa. Por quê, minha gente? Porque nós estamos em meio a uma luta espiritual. E a gente vai ter no final da nossa vida a recompensa que em vida nós procuramos. Não adianta querer viver a vida toda sem Deus e no final da vida querer Deus. Não adianta em vida aqui na terra querer viver sem Deus e depois de morto ir para o céu. Não vai. Deus é justo. A parte dele ele já fez, olha lá. Já nos deu a salvação. Compete a mim e a você agora construirmos a nossa salvação que já nos foi dada por Ele. Eu não cuide não para ver se eu vou para o céu. Você não cuide não também para ver. Só que vejam bem, o caminho da salvação passa pela liberdade em servir a Deus. Eu gosto muito desse texto do Eclesiástico aqui. Olha no finalzinho do texto o que o autor sagrado diz: não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Minha gente, Deus nos deu a liberdade, mas não foi para a gente levar uma vida pecaminosa não, viu? A liberdade que nós temos é para sermos de Deus. Nós não temos liberdade para levarmos uma vida de pecado. Por quê? Porque o pecador não é livre, ele é escravo. É por isso que eu digo a vocês, observem um pecado. E você vai ver como é difícil lutar contra esse pecado, porque o pecado escraviza, nos rouba de nós mesmos. Deus não deu ao homem liberdade para que o homem peque. Deus deu ao homem liberdade para que o homem seja santo. E é para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que é essa liberdade, Padre? É sermos convertidos em Deus. Só que é impressionante a concepção que hoje as pessoas têm. As pessoas pensam que elas são livres na medida em que elas fazem tudo aquilo que der na telha. E não é assim. Quanto mais você faz aquilo que você quer, você é escravo das suas paixões. E para não ser mais duro e dizer, de Satanás. Só que o que eu estou falando para vocês, eu falo para mim também. A liberdade que Deus nos deu é para que nós sejamos dele. E vejam que sabedoria de Salomão. Ao escrever esses salmos 118 e 119, Salomão é estupendo na forma como ele coloca a relação do homem com essa lei que vai levar o homem ao céu. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Minha gente, o pecado é um empecilho para a gente ir para o céu.
E o homem sem pecado, ele progride na lei do Senhor. Ele cresce na amizade com Deus. Mas como custa lutar contra o pecado, viu? Porque muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos. E Davi continua assim: feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Eu quero provocar vocês nesse dia de hoje. E vou perguntar assim: como é que você está procurando a Deus? O que é que você vem fazendo para encontrar Deus na sua vida? O que é que você faz ao longo da semana para se aproximar mais de Deus? De domingo passado para hoje, uma semana, 8 dias. O que é que você tem feito para se aproximar mais de Deus? O que é que você tem feito para ser mais de Deus? Vem rezando bem? Quando foi que leu a palavra de Deus pela última vez? Vem cumprindo os teus compromissos de fé com a igreja, que é tua mãe, que te chama a atenção, que te orienta? Qual a tua relação com a Eucaristia? Existe amor em participar da Santa Missa, disposição em cantar? Porque o canto não é privilégio de quem está lá em cima, não. Para isso que vocês têm inário. É cantar para aprender a louvar a Deus. É esquecer o vizinho que está do lado e focar todo o olhar para o altar. É estar dentro da igreja de corpo e alma. Não é estar olhando o celular ou o WhatsApp sentado no chão e mexendo. Não. É compreender que eu estou nessa procura incessante de Deus. Só que vejam bem, a procura por Deus passa pelo encontro comigo. Se eu não me encontrar comigo mesmo, eu jamais encontrarei com Deus. Se eu não sei aonde quer chegar, eu não vou me encontrar com Deus. De modo nenhum, de jeito nenhum. E Salomão continua: sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Agora sim, sinônimo de guardado. Serem guardados. Como é que eu guardo o mandamento? Quando eu me esforço e cumpro. Eu guardei, eu observei ali na minha própria vida. Mas ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Observar, guardar fielmente até o fim. O fim de quê, Padre? O fim da jornada nesta vida. Só que Salomão, ele pede aqui a Deus o que ele conseguiu de Deus quando ele subiu ao sólio de seu pai Davi. Salomão pediu a Deus sabedoria e bastava para conduzir o povo. Não queria nada, já tinha tudo. E Deus
fez Salomão, um dos homens mais sábios da história. E Salomão volta mais uma vez a esta palavra, sabedoria. Olha aqui. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. Se eu não tenho ciência, eu não vou conseguir cumprir os mandamentos. É por isso que ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo de Deus. A sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo de Deus. Mas a sabedoria para fazer aquilo que Deus quer, para que eu chegue ao céu. Olha o evangelho de hoje. Eu não vou passar, porque a hora já está excedendo um pouquinho. Mas o evangelho de hoje, ele nos mostra todo o comportamento do homem e eleva a altura do mandamento. O mandamento trazido por Cristo é muito mais exigente que o mandamento do Antigo Testamento. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir. Isso aqui é tão sério. Porque muitas vezes as pessoas pensam que os mandamentos do Antigo Testamento não têm mais valia para a gente hoje. Está errado. Os mandamentos, eles estão em voga até hoje. Ele veio dar-lhes pleno cumprimento, ou seja, ele veio elevar a lei à perfeição. E aqui ele dá todas essas diretrizes de como o homem deve se comportar. Para quê? Para ser verdadeiramente seu discípulo. Agora, meus irmãos, vejam bem. É bonito como o texto termina, depois de todos os ensinos morais aqui de nosso Senhor. Quando o texto santo diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. O que nós mais temos dentro da igreja hoje são cristãos malandrinhos, que querem agir com malandragem com a palavra de Deus, que querem passar na fita que cumprem os mandamentos, mas no fundo não cumprem. Querem passar a impressão que creem em Deus, mas não creem. Querem passar a impressão que são religiosos, mas não são. E se o nosso sim não for sim, nós não somos discípulos de Cristo. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. E para coroar e completar essa liturgia de hoje, nós iremos escutar no Evangelho do domingo que vem, no finalzinho do texto, nosso Senhor dizendo assim: sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E quem vai para o céu? O perfeito. E quem vai para o purgatório? O perfeito que ainda não está perfeito. E quem vai para o inferno? O imperfeito. Então, é preciso que nós compreendamos que não existe outro caminho para a nossa salvação se não tendermos para a perfeição que vai nos levar à glória dos céus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude e nos faça viver de verdade o seu santo ensinamento, que sejamos luz para os outros e assim alcancemos juntos o céu. Creio em Deus